Olá, olá! Aqui vai a partilha número 13 de 30. Ora, um ótimo domingo para vocês. Vamos entrar com mais energia e com mais positividade neste verão, não é? Com tantas coisas à mistura a acontecer, com planetas retrógrados e com eclipses e com isto tudo. Portanto, vamos lá. Hoje quero partilhar convosco 3 erros a evitar na cor. Ora, primeiro, ter atenção, como vos falei, ao significado da cor, àquilo que nos faz sentir a cor. Porque muitas vezes podemos usar cores que não são adequadas a certas partilhas que vamos fazer. E se nós queremos transmitir algo, se usarmos uma cor que não tenha realmente nada a ver, então essa mensagem não vai ser clara, não é? Poderá haver ali falha nessa comunicação, nessa beleza da comunicação. Portanto, temos que ter sempre atenção ao significado. Por exemplo, se nós queremos transmitir paixão e amor e tudo isso, e atenção que o amor é todas as cores, mas se nós usarmos muita cor, por exemplo, azul, se calhar esse significado não vai ser transmitido tanto na paixão. Poderá ser transmitido alguma espécie de carinho e de amor, mas não o significado de paixão. Por exemplo, paixão é mais usado com o vermelho. Pronto. Esse é um exemplo. Existem milhares de exemplos. Há sempre para tudo. Mas, ou seja, temos que ter atenção ao significado que estamos a usar. Mesmo, por exemplo, isto falo na comunicação por exemplo, gráfica, que é onde eu mais trabalho. Mas, por exemplo, se formos a uma entrevista de emprego e se usarmos a cor vermelha, por exemplo, poderá não ser o mais adequado. Isto, atenção, depende sempre das áreas e dos sítios e dos locais, tudo. Mas, por exemplo, poderá não ser o mais indicado, porque, por exemplo, o vermelho é uma cor que institui poder, afirmação, presença. Por alguma coisa, muitos ministros e presidentes da República usam gravata vermelha para instituir poder. Há outros que também usam os tons azulados, que transmitem mais serenidade, profissionalismo, aceitação, mais, ou seja, presença, mas ok, eu estou aqui também para servir algo, com algum intuito, não apenas o poder em si. Não sei se repararam quando da transferência de poder entre o Obama e o Trump, não interessa agora as políticas, mas reparem bem nas cores que ele, Obama, e ele, Trump, usavam nas gravatas. E também nas primeiras damas, que cores é que elas usavam. Não estou aqui a falar de styling, como já tenho dito, não é a minha área, mas reparem nas cores que eles usavam. Vão ver. Ou seja, mas, por exemplo, outro exemplo, como já dei, foi da Rainha de Inglaterra. Todas aquelas cores têm um intuito por trás. Por isso, se formos a uma entrevista de emprego, queremos marcar pela diferença, claro, mas atenção, porque não queremos dar a ideia de eu quero para o Simano, eu sou isto e aquilo, e se calhar transmitir a ideia que, então, mas espera lá, se tu és isso tudo, não precisas trabalhar aqui, por exemplo. Por exemplo, em entrevistas de emprego usa-se muitos tons neutros também e muitos azuis. O azul, porquê? Azul, primeiramente, será a cor que a maioria vai dizer que é a cor preferida. E é natural. Normalmente na adolescência é a cor preferida de toda a gente e há muita gente que permanece com essa cor preferida, o azul. O azul é uma cor, lá está, é a cor do céu. E o que é que o céu também nos transmite? Calma, serenidade, confiança, plenitude. Transmite-nos isso tudo. E também transmite alguma vida, porque como está tão presente no nosso céu,
também transmite isso, transmite o oxigênio, a respiração, o vento, tudo isso. E dependendo dos tons também transmite, pronto, a água e isso tudo, ou seja, transmite essa vida e essa calma. E daí muita gente também gostar de identificar-se bastante com essa cor, independentemente dos tons que sejam. Esse é um ponto. Segundo ponto, intensidade. O que é que eu quero dizer por intensidade? A mistura ou não de muitas cores. Por exemplo, num trabalho gráfico, ou num trabalho, uma apresentação, mesmo escrita, que tenham que colocar, pronto, que escolham colocar cores ou não, temos que ter atenção à quantidade de cores que usamos e à sua legibilidade, à sua leitura. Porquê? Porque por vezes somos pessoas muito coloridas e queremos pôr cores em tudo. E o que é que acontece? Pomos um fundo de cor e uma letra de cor e depois outra cor e depois de repente o que é que acontece? Não dá para ler. Não é agradável a leitura ou não há beleza na comunicação. Porque deixa de ser agradável, porque é muita confusão, muita. E não fica fluido. Portanto, não passa a beleza na comunicação, não passa a comunicação. Temos de ter atenção em, por exemplo, num trabalho gráfico, escolher sempre alguns tons neutros e então alguns tons mais vivos, para conseguir conjugar, porque os tons neutros aguentarão sempre tons mais vivos. Agora, se escolhermos N tons vivos, não, vai ser muito confuso e não vai passar a leitura. O mesmo, por exemplo, também a vestir. Todos nós já vimos pessoas que vestem muitos padrões diferentes ou muitas coisas diferentes que não conjugam, por exemplo, que não se tornam agradáveis. Não estou aqui a dizer que os padrões ficam mal uns com os outros, atenção. Estou a dizer que se a pessoa não souber aquilo que está a fazer, pode sair ali uma grande confusão que não vai ser agradável à vista. E pronto, e muito mais coisas, por exemplo, também mesmo na decoração das casas, se nós formos pôr uma coisa de cada cor na nossa casa, então aquilo vai ser um maranhal, a não ser que se assuma precisamente, como já tenho visto alguns exemplos, que como era a casa unicórnio e a casa e o arco-íris, assumem precisamente isso, que é a casa com todas as cores, pronto. Mas assumem esse elemento, pronto, que é mesmo isso que querem fazer. Agora, se não for isso que querem fazer e simplesmente põem ao calhas tudo e mais alguma coisa, não vai ficar agradável e sendo um espaço onde se vai passar algum tempo, não vai ser algo onde nós nos sintamos confortáveis. E mais uma vez, mesmo, por exemplo, essas pessoas que fazem essas casas de arco-íris são pessoas que se sentem confortáveis e se sentem à vontade naquele ambiente tão colorido. Pronto, não é para todos, não é para qualquer um ter esses ambientes. Tem que ser a pessoa a sentir isso. Agora, terceiro ponto que vos quero falar é atenção ao suporte. Vê-se muitas vezes a pessoa faz uma coisa muito gira num programa qualquer e de repente, quando vai imprimir ou quando vai a postar ou quando vai a gravar, o que é que se passou aqui? O que é? É a grande diferença entre a impressão e o digital. Isto num trabalho mais gráfico. Porque o tipo de cores usadas na impressão não são as mesmas cores usadas no digital. Existem duas siglas diferentes, ou seja, na impressão é usada a SMIC e no digital é o RGB. E, como é óbvio, no RGB, no digital, o número de cores é muito maior, o espectro de cores é muito maior do que na impressão. Porquê? Porque nós temos a luz. Para além de fazermos aquela mistura que toda a gente tem noção que aprendemos na escola, com as cores primárias e as cores secundárias, este junta com aquele e dá aquele, e este junta com aquele e dá aquele. Pronto, isso é o SMIC. Mas, no RGB, para além disso tudo e
do preto e do branco, não é? De clarear e de escurecer todos esses tons, temos luz por trás. Ou seja, para além de ter aqueles tons escuro, claro, mistura, ainda vamos ter luz por trás, que vai transmitir mais outros infindável espectro de cores. Na impressão não existe isso. Portanto, quando estiverem a criar algum tipo de trabalho gráfico, não se admirem quando gravarem, ou quando postarem, quando imprimirem, não ser nada da cor que fizeram no ecrã. É normal, acontece. Por exemplo, se estivermos a trabalhar em RGB, vamos criar uma cor, aquelas cores fluorescentes, que são mais só RGB, são assim muito fluorescentes, muito vivas, muito... nós queremos aquela cor, isto é giro, e de repente vamos a imprimir, então isto não está fluorescente. Não existe esse fluorescente. No CMYK não existe esse fluorescente. Poderá haver um Pantone que seja fluorescente. E o que é um Pantone? Pantone é uma empresa, é uma empresa que fabrica tintas, que depois ficam chamadas as tintas Pantone, em que são de impressão e são criadas, ou seja, criado um pigmento específico para cada um. Ou seja, no CMYK a impressão é feita com as 4 cores e juntando umas com as outras, essas Pantones são impressas totalmente. Pronto, é aquela cor que é usada só, exclusivamente daquela forma, não é misturado na impressão. Exemplos muito grandes de Pantones que nós temos é, por exemplo, o vermelho Ferrari, o vermelho Vodafone, são usados, ou seja, o vermelho Ferrari é só usado na Ferrari. Ninguém mais pode usar, ninguém mais pode ter acesso a esse Pantone. E com tudo isto, também vos queria, ou seja, então fiquem com essa atenção que os suportes podem mudar os tons com que estão a trabalhar. Agora, o que eu vos queria falar sobre isto, sobre os 3 erros da cor e os significados e a intensidade, é: estejam bem convosco próprios. Mais uma vez falo-vos de amor. Porquê? Mas o que é que isso tem a ver com a cor? Muito. Porque quando nós vemos esse tipo de trabalhos com, por exemplo, muita intensidade de cor, muita confusão, muita cor junta, que não jogam uma com a outra, isso está-nos a querer dizer alguma coisa da pessoa. Mas, ao invés, se a pessoa não usar cor nenhuma e fizer tudo a preto e branco, também nos está a querer dizer alguma coisa. Ou seja, não sei se se lembram quando nós pedimos às crianças, ou quando nos pediam a nós, enquanto crianças, para fazer um desenho. E são os desenhos mais puros que existem. E em que as crianças normalmente montes de cores e muitas coisas e de repente pintam um céu cor-de-rosa. E por que não? Porque é que o céu não pode ser cor-de-rosa naquela imaginação da criança, na realidade da criança? Pode ser. Deixem que as crianças pintem um céu cor-de-rosa. Deixem que as crianças pintem a terra às bolinhas. Deixem-nas criar à vontade. Porque esses desenhos enquanto crianças são os mais puros que existem. Os mais puros mesmo. E os mais belos também. E as crianças desenham aquilo que mais gostam. Desenham, se calhar, flores e casas e famílias e cores, tudo, muitas cores. Mas, por vezes, e acontece, temos crianças que não desenham isso. Temos crianças que desenham coisas mais escuras. Temos crianças que desenham coisas tristes, em que nós percebemos perfeitamente que algo está triste naquela imagem. É a criança a falar, é a criança a comunicar. Isso também acontece connosco enquanto adultos. Porque se nós estivermos a fazer um trabalho em que também não usamos cor nenhuma ou usamos muitos tons muito escuros, isso também quer dizer alguma coisa em relação a nós. O mesmo enquanto nos vestimos. Enquanto se usamos frequentemente tons muito escuros connosco, poderá querer dizer alguma coisa. Poderá querer dizer que alguma coisa ali não está bem.
Isso é uma comunicação. Não quer dizer que agora de repente seja proibido vestirmos, por exemplo, de preto. Calma, não é? Eu também me visto de preto. Não há nenhum julgamento aí. Simplesmente há comunicação. Há sempre essa comunicação atrás. Se nós realmente estivermos mesmo bem connosco, estivermos em amor próprio, estivermos confortáveis, então vamos querer mostrar isso de alguma forma. E uma das formas é precisamente no vestir e no conjugar e nos trabalhos, que sejam eles quais forem. Nós também agora nas redes sociais, às vezes não há grande escolha de cores, não é verdade? A não ser às vezes nos stories, que podemos pôr o fundo e a letra e tal. Mas mesmo aí também temos que ter noção, algum bom senso enquanto uso, em relação ao uso das cores. Por isso, tudo é comunicação mesmo. Comecem a reparar na vossa conjugação de cores, comecem a reparar como é que apresentam os trabalhos e quando se sentem muito escuros, percebam porquê. Tentem perceber, mas porquê é que eu hoje estou tão escura? Às vezes, por exemplo, o escuro, neste caso uma cor preta, não quer dizer totalmente escuridão, atenção, não é por aí. Mas eu falo de tons escuros. Se nós andamos muito escuros habitualmente, então porquê é que nós estamos assim tão escuros cá dentro? E também, se nós estamos a usar cores muito berrantes, tentar perceber o que é que cá está dentro. Se é única e exclusivamente uma demonstração de alegria extrema, e espero que seja sempre, ou se estamos à procura da atenção do outro. Por vezes é só isso. Só procuramos a atenção e a aprovação do outro, na maneira como nos apresentamos publicamente. Fiquem com isto. 3 erros a evitarem na cor. E então a maneira de os interpretar, mais uma vez, pelo sentir. Sintam a cor em vós. Já agora digam-me qual é que é a vossa cor de hoje. Até já!